No episódio de hoje, vamos conhecer 5 histórias impressionantes de pessoas cujos erros fatais ao volante terminaram de forma brutal, devoradas por predadores mortais. De um biólogo de campo atacado por um urso pardo dentro de seu próprio jipe, até uma turista esmagada por um hipopótamo na Zâmbia. Mas primeiro, começamos com um fotógrafo que, buscando uma foto melhor em um parque na Índia, acabou não voltando. Número 1. O fotógrafo e a tigresa em Ranthambore, Índia. 9 de outubro de 2023. Começou como qualquer outra manhã da estação seca no Parque Nacional Ranthambore, na Índia, uma área de aproximadamente 1.300 km², repleta de penhascos, ruínas antigas e território de tigres, no estado do Rajastão. O sol surgia sobre a grama seca e as árvores dispersas, lançando sombras compridas enquanto veados pintados pastavam de forma cautelosa pelas trilhas. Os pavões chamavam do alto das árvores. Os langures observavam, imóveis, dos afloramentos de arenito. E não muito longe dali, em um matagal alto a menos de 10 metros da estrada, um tigre já estava em movimento. Ranthambore é uma das reservas de tigres mais visitadas da Índia, famosa pela alta densidade de tigres de Bengala e pela facilidade em avistá-los. Mas essa visibilidade também traz riscos. Esses animais não são domesticados. São predadores de emboscada, silenciosos, territoriais e capazes de saltar quase 10 metros para atacar. Uma tigresa adulta pode pesar mais de 130 quilos e derrubar presas 3 vezes maiores. E, quando há filhotes envolvidos, o comportamento muda. Eles não blefam, não avisam e jamais dão uma segunda chance. Brandon Miller, fotógrafo de viagens de 33 anos, vindo do sul da Califórnia, havia chegado à Índia há menos de 2 semanas quando marcou seu primeiro safari em Ranthambore. Era sua terceira expedição no parque. Brandon era freelancer e crescia nas redes sociais, focando em aventuras, drones, vida selvagem e vídeos de experiências em destinos exóticos. Ele já havia publicado fotos de leopardos no Sri Lanka e de templos no Camboja. Amigos o descreviam como generoso e extremamente curioso, sempre valorizando os guias locais e dando os devidos créditos. A viagem à Índia seria o auge, capturar um tigre de perto. Brandon não era imprudente, mas era ambicioso. Naquela manhã ele dividia um jipe aberto com apenas outra pessoa, Raj Patel, um guia de safari com mais de 10 anos de experiência. Raj era conhecido por ser meticuloso, seguir rigorosamente as regras e sempre reforçar. Aos visitantes, permaneçam sentados, não se inclinem e jamais subestimem a distância até um tigre. Eles entraram na Zona 4 pouco depois do nascer do sol e passaram quase 1 hora observando veados, corujas e um par de chacais próximos a uma curva do rio. Por volta das 7h40 da manhã, Raji avistou 2 águias serpente-crestadas empoleiradas acima de uma clareira e parou o veículo para Brandon fotografar. O fotógrafo ajustou a lente, reclamando da luz, e então se levantou sobre o assento para conseguir um ângulo melhor. Raji o alertou para se sentar, mas já era tarde. A tigresa já os havia notado. Ela surgiu da esquerda, vinda do capim elefante alto, a apenas 10 metros. Mais tarde identificada como T-113, uma fêmea de 6 anos que patrulhava a área com filhotes, era conhecida pela agressividade. Sem qualquer aviso, ela saltou da vegetação e ultrapassou a lateral do jipe com velocidade assustadora. Brandon nem teve tempo de reagir. A tigresa o atingiu com as garras no ombro e nas costas, desequilibrando-o. Em instantes, cravou seus dentes no torso de Brandon e o puxou para fora do veículo, desaparecendo no matagal em meio a um borrão de movimento. O grito foi breve. O silêncio que se seguiu foi ainda mais angustiante. Raji imediatamente acionou o rádio. Permaneceu no veículo, fixando o olhar no ponto onde Brandon havia sumido. Os guardas do parque chegaram em poucos minutos, mas não encontraram nem o tigre nem Brandon. Equipes de rastreamento foram mobilizadas, seguindo pegadas e trilhas de arrasto, além de câmeras escondidas. A busca foi interrompida ao pôr do sol e retomada na manhã seguinte. Por volta das 8 horas, localizaram o corpo de Brandon perto de um leito seco de riacho, parcialmente consumido, com marcas consistentes com o ataque de uma tigresa adulta. A câmera dele foi encontrada próxima, quebrada e manchada de sangue. As autoridades confirmaram que T-113 nunca havia demonstrado agressividade antes. Ela não estava ferida nem fora provocada. Simplesmente reagiu como um predador selvagem reage ao perceber um movimento súbito.
Brandon havia quebrado regras de segurança conhecidas, repetidas e aplicadas no parque. Regras criadas não apenas para proteger turistas, mas também os próprios animais. O Departamento Florestal da Índia classificou o ocorrido como acidente evitável. Raji Patel foi inocentado, seus registros de rádio e depoimento foram confirmados. Mesmo assim, o episódio reacendeu o debate sobre o impacto do turismo de influenciadores. Foi reforçado aos guias que qualquer hóspede que se levantasse em veículos deveria ser relatado. Os restos mortais de Brandon Miller foram cremados em Jaipur. Sua família divulgou apenas um breve comunicado pedindo aos viajantes que respeitassem os guias locais e evitassem correr riscos desnecessários. Um guarda do parque resumiu bem: a tigresa não agiu de forma imprevisível. Ela agiu como um animal selvagem age. E basta um movimento errado para que tudo acabe. Número 2. O biólogo e o ataque do urso pardo na Colômbia Britânica, Canadá. Em meio às montanhas da Colômbia Britânica, o silêncio pairava sobre as florestas ao redor do lago King Basket, conforme a luz do dia ia desaparecendo na noite de 12 de setembro de 2020. Esse seria o último dia de trabalho de campo solo de Thomas Reed. O local era remoto, até mesmo para padrões de áreas inexploradas, acessível apenas por antigas estradas de combate a incêndios, completamente fora da cobertura de celular. Os pinheiros se fechavam em torno de trilhas quase invisíveis, um terreno onde até caminhantes experientes avançavam com cautela, e onde ursos pardos circulavam com facilidade. Não era a primeira vez de Thomas naquela região. Ele estava monitorando o movimento dos ursos havia quase 2 semanas, documentando áreas de marcação e uso de trilhas para um projeto de documentário sobre predadores de topo, destinado a uma plataforma de streaming. Graduado pela Universidade da Colômbia Britânica com especialização em ecologia de predadores, Thomas era conhecido por seu trabalho metódico e sua preparação rigorosa. Ele havia personalizado seu Jeep Wrangler especificamente para expedições desse tipo: portas reforçadas, armazenamento de alimentos em compartimentos selados, comunicação por rádio instalada no teto e um localizador via satélite programado para enviar sinais a cada 48 horas. Na prática, seu veículo era ao mesmo tempo abrigo e estação de pesquisa. Quando estacionado, servia como ponto de observação, permitindo acompanhar a vida selvagem de perto sem precisar sair do carro. Naquela noite, Thomas estacionou em um topo de encosta, onde uma trilha de animais atravessava uma floresta inclinada. Instalou uma câmera de monitoramento a cerca de 5 metros do Jeep e voltou ao banco do motorista para organizar anotações e carregar dados das trilhas. Após uma pequena refeição dentro do veículo, guardou os restos de comida em um compartimento seguro para ursos, trancado em um cofre de aço adaptado no porta-malas. Depois de registrar suas observações no tablet, ele abriu ligeiramente a janela da frente para evitar o embaçamento, reclinou o banco e começou a cochilar. O que Thomas não sabia era que já estava sendo observado. Ursos pardos são predadores de topo e estão entre os animais terrestres mais poderosos da América do Norte. Estima-se que cerca de 15 mil ursos pardos habitem a Colômbia Britânica, uma das maiores concentrações do continente. Esses animais são solitários, percorrem grandes áreas e têm um olfato extraordinariamente aguçado, 7 vezes mais sensível que o de um cão farejador, capazes de detectar odores a mais de 9 quilômetros de distância. No início do outono, os ursos macho intensificam sua alimentação em preparação para o inverno, vagando por extensos territórios e explorando qualquer novidade em busca de alimento. O urso que encontrou o Jeep de Thomas era um macho adulto, posteriormente estimado em mais de 320 quilogramas, provavelmente atraído pelos odores remanescentes e pela atividade recente na trilha. Mesmo com todas as precauções de armazenamento, os ursos têm sido documentados tentando acessar caixas lacradas, veículos trancados e até esconderijos subterrâneos. Movidos pela curiosidade e pela força extrema, tornam-se perigosos mesmo sem demonstrar agressividade aberta. Por volta das 9 horas da noite, o urso se aproximou do Jeep. Circulou entre as árvores, farejando ao redor da trilha, e ficou de pé nas patas traseiras ao lado da janela do motorista. A proximidade do veículo com a trilha, somada aos odores humanos, já havia atraído o urso. Não se sabe ao certo o que desencadeou o ataque: movimento, luz ou cheiro. Mas em segundos, o animal atacou. O primeiro golpe quebrou o vidro da janela, o segundo rasgou a vedação de borracha e entortou a moldura da porta.
Thomas tentou se afastar para o banco traseiro, mas o urso já havia rompido a dobradiça da porta. A fera enfiou a pata para dentro do jipe, agarrando Thomas com violência e puxando-o para frente. Marcas de sangue encontradas no painel e no teto indicam que ele lutou, talvez tentando alcançar o spray de pimenta que mantinha perto do console, mas não conseguiu usar. Em poucos segundos, o urso estava parcialmente dentro do veículo, golpeando, mordendo e rasgando tudo ao redor. Perfurações profundas e lacerações massivas marcaram as paredes e os estofados. Todo o lado do motorista ficou salpicado de sangue. Quando Thomas perdeu seu check-in programado 2 dias depois, o sistema emitiu um alerta de emergência. Um helicóptero de busca decolou ao amanhecer com uma equipe terrestre rastreando o último sinal de GPS. Encontraram o jipe abandonado no fim de uma estrada de acesso, coberto por galhos e poeira. As janelas estavam quebradas. A porta do motorista havia sido arrancada das dobradiças. O solo ao redor estava manchado de sangue. Próximo ao veículo, encontraram restos parciais. Roupas rasgadas, uma bota, fragmentos de tecido e osso, compatíveis com o ataque fatal de urso. Perto dali, guardas instalaram uma armadilha com câmera. Na noite seguinte, o mesmo urso voltou. Foi capturado e, conforme o protocolo para ataques fatais, sacrificado. Análises de DNA confirmaram a correspondência com o material genético encontrado na cena. O incidente levou a uma revisão imediata dos protocolos para trabalhos de campo solo na Colômbia Britânica. Novas exigências incluíram alarmes térmicos de perímetro, sensores de movimento externos e regulamentações mais rígidas para pesquisadores que pernoitassem em veículos. Embora Thomas estivesse cumprindo todas as orientações vigentes, especialistas ressaltaram que o aumento da atividade de ursos em algumas áreas, especialmente no período pré-hibernação, exige camadas extras de proteção. Thomas Reed foi lembrado por seus colegas como um pesquisador inteligente, cuidadoso e apaixonado pela conservação. Era conhecido por incentivar jovens pesquisadores, levando estagiários ao campo para treinamentos práticos. Seu trabalho contribuiu tanto para pesquisas acadêmicas quanto para a educação pública. Sua morte foi registrada como acidente, mas entre os biólogos, o caso acendeu debates sérios sobre os limites do que é considerado preparado num ambiente onde basta um único encontro errado para tudo terminar. Número 3. A blogueira e o ataque do búfalo no Parque Nacional Kruger, África do Sul. O calor tremulava sobre as áreas ao norte do Parque Nacional Kruger, no dia 4 de março de 2017. Um SUV prateado deslizava lentamente pela estrada de cascalho, enquanto o sol castigava a paisagem árida e o ar acima da trilha parecia derreter sob o calor. Perto do rio Letaba, o veículo seguia uma rota secundária estreita, levantando uma trilha de poeira atrás de si. O carro desviou levemente para o acostamento e parou sob a sombra rala de uma árvore féver. O motor ficou ligado. A janela estava aberta. À distância, a cena parecia tranquila. Apenas mais um turista pausando para uma foto. Mas algo já os observava das árvores. O Kruger é um dos maiores e mais biodiversos parques de vida selvagem da África, estendendo-se por mais de 19.300 km² no nordeste da África do Sul. O parque abriga centenas de espécies, incluindo leões, elefantes, leopardos e búfalos africanos. Visitantes podem explorar o parque com seus próprios veículos, desde que respeitem regras rígidas. Permanecer nas estradas designadas, não sair dos veículos e jamais alimentar ou interagir com os animais. Essas regras são claramente afixadas, reforçadas rigorosamente e punidas com multas severas. Mas, com o crescimento das redes sociais e dos influenciadores digitais, a linha entre explorar e performar tem se tornado cada vez mais tênue. Destiny Monroe, uma escritora freelance e blogueira de viagens de 27 anos de Atlanta, era conhecida por suas postagens aventureiras sobre viagens solo por parques nacionais e paisagens remotas. Ela tinha um pequeno, mas fiel público em seu blog pessoal, onde compartilhava reflexões sobre natureza, solitude e os desafios de explorar o mundo sozinha, sendo mulher. Fora do blog, Destiny trabalhava como revisora para uma editora local e atuava como voluntária em um centro de resgate de vida selvagem nos fins de semana. Formada em estudos ambientais, era apaixonada pela conservação, frequentemente usando seu espaço online para divulgar práticas de turismo ético e regiões naturais menos conhecidas. Amigos a descreviam como introspectiva
e extremamente independente, alguém que preferia observar em silêncio do que criar espetáculos. Ela havia chegado à África do Sul com planos de escrever uma série sobre conservação da vida selvagem e ecoturismo, documentando suas experiências numa turnê autoguiada pelo Parque Kruger. No terceiro dia no parque, Destiny foi vista filmando a si mesma de dentro de seu carro alugado, parando repetidamente perto de animais. Postagens anteriores mostravam cenas dela alimentando macacos veludo, se aproximando demais de elefantes e realizando paradas não autorizadas em estradas de terra estreitas. Atitudes que, embora provavelmente tivessem a intenção de transmitir uma experiência mais imersiva, ultrapassavam limites importantes de segurança. Naquela manhã, suas gravações incluíam cenas de um rebanho de búfalos africanos pastando sob a névoa do calor, enquanto seu veículo lentamente se aproximava. Os búfalos africanos são considerados um dos animais mais perigosos da África. Touros adultos podem pesar mais de 700 kg e são responsáveis por mais mortes humanas em algumas regiões subsaarianas do que predadores como leões. Sua agressividade é descrita como imprevisível e explosiva. Ao contrário dos predadores de emboscada, os búfalos respondem diretamente a ameaças percebidas, atacando sem aviso prévio com impactos esmagadores de seus chifres, atropelando qualquer obstáculo no caminho. Machos são especialmente territoriais e reativos, principalmente durante a estação seca, quando os rebanhos se compactam. Naquela tarde, Destiny estacionou fora da estrada principal, perto de uma clareira parcialmente arborizada. Um pequeno grupo de búfalos pastava ali. Um deles, um grande macho, observava seu veículo com atenção silenciosa. Buscando um ângulo melhor para suas anotações no blog, Destiny abaixou a janela e permaneceu ali por mais tempo do que o recomendado. Observava calmamente, anotando detalhes, sem perceber a mudança sutil na postura do búfalo. Sem qualquer aviso, ele avançou. O primeiro impacto atingiu o paralama dianteiro, jogando o veículo de lado. Destiny entrou em pânico e tentou acelerar, mas o motor engasgou e o carro morreu. Um segundo golpe veio em seguida, esmagando a porta do motorista e forçando o SUV para dentro de uma vala rasa. O terceiro e último impacto fez o veículo tombar, prendendo Destiny sob a estrutura amassada. Ela foi jogada contra o pilar da porta durante a virada, pois não usava cinto de segurança, sofrendo um traumatismo craniano grave no impacto, o que causou perda de consciência imediata. Ela permaneceu presa, com lesões internas adicionais causadas pelo colapso do carro. O veículo foi encontrado horas depois por outro grupo de turistas que alertaram os guardas do parque. Quando a equipe de resgate chegou, Destiny já estava sem vida. Uma revisão das filmagens recuperadas da câmera de Destiny confirmou múltiplas violações das regras do parque, incluindo paradas não autorizadas e aproximação perigosa de animais. Em resposta, o Parque Nacional Kruger implementou um sistema de monitoramento digital para detectar veículos que saíam das estradas em tempo real. Novos avisos foram adicionados nos portões de entrada e protocolos de segurança atualizados foram distribuídos aos funcionários, com atenção especial para visitantes solo, blogueiros e fotógrafos que poderiam, ainda que involuntariamente, colocar-se em risco em busca de imagens diferenciadas. A morte de Destiny gerou debates acalorados nas redes sociais e na mídia. Sua família emitiu um breve comunicado pedindo privacidade e exortando outros viajantes a não repetir seus erros. Conforme a política dos parques nacionais da África do Sul, nenhuma ação foi tomada contra o búfalo envolvido, pois os animais não são removidos nem sacrificados por comportamento defensivo dentro de áreas protegidas. A causa da morte foi registrada como trauma por impacto e lesões por esmagamento causadas por ataque de animal. Seus restos foram repatriados para os Estados Unidos para sepultamento privado. Número 4. Pai e filha atacados por leão na África do Sul. 18 de outubro de 2015. Era uma tarde quente e sem vento na província de Limpopo, África do Sul. Ao longo de uma estrada de acesso de cascalho que contornava uma reserva privada de vida selvagem. O calor fazia a savana brilhar enquanto insetos zuniam baixo pelo mato seco. Perto da linha de árvores, um sedã prateado desacelerou e parou sob o sol do fim do dia, o motor ainda funcionando, a lente da câmera capturando a luz dourada. De longe parecia uma cena comum, quase rotineira, mas o veículo estava parado dentro de uma zona de predadores,
área marcada por atividade recente de leões e com histórico de incidentes envolvendo janelas abertas e movimentos imprudentes. Edward Eddie King, de 52 anos, era engenheiro mecânico em Joanesburgo. Pai de 2 filhos, havia tirado o fim de semana para uma escapada rápida com sua filha mais nova, Yuna, uma universitária de 19 anos em recesso acadêmico. Ed sempre fora apaixonado por viagens de vida selvagem e a reserva privada que escolhera oferecia uma alternativa mais tranquila às áreas nacionais superlotadas. Para ele, a viagem era uma oportunidade de reconectar. Para Yuna, era mais um compromisso. Ela passou a maior parte do trajeto no banco do passageiro, fones de ouvido ligados, deslizando o dedo pelo celular, pouco atenta ao que acontecia ao redor. A última parada deles foi em uma pequena clareira perto do rio Letaba. Ed estacionou o carro ligeiramente fora da estrada principal para fotografar a paisagem sob a luz do final da tarde. Ele saiu do veículo, caminhando alguns metros pela grama para conseguir um ângulo melhor. A janela do lado de Yuna permaneceu entreaberta para ventilação. Embora a reserva fosse privada, ela operava sob regulamentos rigorosos de vida selvagem estabelecidos pelo governo. Visitantes podiam dirigir seus próprios veículos pelas rotas designadas, mas regras claras estavam em vigor nas zonas de predadores. Era proibido sair do carro, abrir janelas ou interagir com qualquer animal sob qualquer circunstância. Essas normas eram impressas nos mapas do parque, afixadas nas entradas e repetidas verbalmente na recepção. No entanto, como acontece em muitas reservas menores, a fiscalização dependia principalmente da responsabilidade dos visitantes. Nem Ed nem Yuna perceberam o grande leão macho deitado na grama alta nas proximidades. O animal repousava à sombra, a menos de 15 metros da estrada, perfeitamente camuflado pelo pó e pela vegetação parada. Leões são predadores de emboscada. Machos adultos podem ultrapassar 180 kg e não espreitam como leopardos nem rugem antes de atacar. Eles aguardam, imóveis, silenciosos, pacientes, até que a oportunidade perfeita se apresente. Na última hora da luz do dia, seus sentidos ficam ainda mais aguçados. O movimento de Yuna no banco foi o que desencadeou o ataque. O leão se levantou num só movimento e avançou em carga contra o carro. Com uma patada poderosa, golpeou a porta do passageiro e, usando o peso do corpo, forçou cabeça e ombro através da abertura da janela. Yuna gritou quando as garras rasgaram seu braço e clavícula. As mandíbulas do leão se fecharam em seu torso, puxando-a violentamente para fora, enquanto suas pernas ficaram presas sob o console central. Ao ouvir o barulho, Ed correu de volta. Alcançou o lado do motorista e tentou abrir a porta, mas o peso do leão a mantinha travada. Em desespero, correu até o lado do passageiro, gritando e tentando distrair o animal, chegando até a golpeá-lo. O leão soltou Yuna e girou agressivamente. Em segundos lançou-se sobre Ed. O impacto o jogou de costas no mato seco e o animal o seguiu, arrastando-o para longe do carro. Dentro do veículo, Yuna ainda estava consciente, mas sangrava muito. Seus ombros e peito estavam dilacerados e seu corpo parcialmente caído sobre o console. Durante a luta, o carro deslocou-se no cascalho e ficou preso numa posição irregular. As portas da frente estavam travadas. Yuna não conseguiu se mover novamente. O carro foi descoberto aproximadamente 15 minutos depois, por outro grupo de visitantes, que notaram a posição estranha do veículo e a ausência de pessoas nas proximidades. Eles usaram o rádio para chamar os guardas da reserva. Quando a equipe de resposta chegou, o leão já havia se retirado para a vegetação densa. Ed foi encontrado sem vida a poucos metros do carro. Yuna, dentro do veículo, também não apresentava sinais vitais. O leão foi localizado no dia seguinte e sacrificado. Marcas de mordida, vestígios de sangue e evidências forenses confirmaram que era o responsável pelo ataque. As mortes foram atribuídas a uma combinação de lacerações profundas, perda massiva de sangue e traumas contundentes. A principal causa da morte de Ed foi a fratura de uma vértebra cervical, consistente com o impacto do ataque. Em resposta, a reserva implementou novas regras de segurança. As janelas deveriam permanecer totalmente fechadas em zonas de predadores, independentemente do clima ou do conforto dos passageiros. Também foram adicionadas patrulhas móveis e sensores de estrada para monitorar veículos que não seguissem as normas. Não houve coletiva de imprensa, apenas uma breve declaração pública confirmando o incidente e as novas restrições.
Ed e Yuna foram homenageados em cerimônia privada pela família em Joanesburgo. O leão não recebeu nome público, e não foram divulgados comentários sobre seu histórico comportamental anterior. Número 5. O técnico de mineração atacado por um hipopótamo na Zâmbia. Nas primeiras horas de 9 de maio de 2016, o calor residual da estação seca ainda impregnava o solo da província sul da Zâmbia. As estradas de terra estavam vazias enquanto a meia-noite se aproximava. Apenas um veículo ainda cruzava os caminhos poeirentos. Uma velha picape Hilux, avançando pela trilha que seguia próxima às margens do rio Kafue. Os pneus levantavam poeira em uma estrada que não via tráfego havia horas. No papel, aquela rota não tinha nada de anormal. Era um atalho conhecido, frequentemente usado por trabalhadores voltando de turnos noturnos. A estrada de terra passava a menos de 20 metros da margem do rio, uma área de travessia ativa para hipopótamos, que se movem entre a água e áreas de pastagem durante a madrugada. Chanda Mulenga, um técnico de mineração de 39 anos, empregado em uma mina de cobre perto de Mazuba, havia ficado até tarde terminando uma tarefa de manutenção. A estrada principal para sua aldeia levaria quase 1 hora. O atalho, que seguia paralelo ao rio Kafue por vários quilômetros, cortava o trajeto quase pela metade. Não era uma escolha incomum. Chanda já havia feito aquele percurso diversas vezes sem problemas. Mas durante a estação seca, quando a grama diminui e as margens do rio ficam expostas, aquela região se transforma completamente. O rio Kafu é um dos mais importantes cursos d'água da Zâmbia e também um dos mais perigosos. Nas margens, muito mais do que água se esconde. Os hipopótamos utilizam essas áreas como corredores noturnos, emergindo para pastar e retornando antes do amanhecer. Com a ausência de chuvas, os caminhos que antes se espalhavam pelas planícies alagadas tornam-se estreitos e bem marcados, muitas vezes cruzando diretamente as estradas rurais. Um motorista não saberia que estava entrando numa zona de travessia até ser tarde demais. Hipopótamos não são predadores, mas são responsáveis por mais mortes de humanos na África do que qualquer outro grande animal. Machos adultos podem ultrapassar 1.300 kg e tornam-se extremamente agressivos quando separados da água ou surpreendidos a curta distância. Suas mandíbulas podem se abrir em mais de 150 graus e exercer uma pressão superior a 800 kg por centímetro quadrado. Força suficiente para esmagar ossos e despedaçar carrocerias de veículos. A maioria dos ataques acontece em completo silêncio, sem rosnados, sem ameaças, apenas uma investida repentina. Somente na Zâmbia, estima-se que entre 40 e 50 pessoas morram a cada ano em incidentes com hipopótamos, a maioria em áreas rurais onde a convivência com rios e lagos é parte da rotina. Muitos desses casos nem chegam a ser registrados oficialmente, mas autoridades e organizações de conservação apontam os hipopótamos como uma das principais preocupações em regiões como os vales dos rios Kafue e Luangwa. Nesses lugares, o perigo pode surgir da estrada aparentemente mais segura. Por volta da 1 da manhã, a picape de Chanda contornava uma curva, os faróis varrendo o mato ralo e o cascalho, quando uma forma colossal surgiu no caminho. Um enorme hipopótamo macho acabara de subir a margem oposta, voltando para o rio após pastar mais acima. O animal hesitou por um breve momento antes de baixar a cabeça e disparar. Não houve tempo para desviar. Não havia sinais de advertência, nem mesmo o reflexo dos olhos do animal. Apenas a massa cinzenta iluminada abruptamente pelos faróis. Naquela região, viajar à noite sempre era um risco, mas Chanda conhecia bem aquela estrada e confiava nela. Naquela noite, porém, seu caminho cruzou diretamente com um dos habitantes mais perigosos do rio, e já era tarde demais para reagir. O impacto ocorreu segundos depois. O hipopótamo atingiu o lado do motorista, esmagando a porta e lançando a picape violentamente para a direita. O vidro explodiu para fora. A estrutura metálica cedeu sob a força bruta. Chanda ainda estava preso pelo cinto de segurança, mas a pancada fez a porta amassar contra suas costelas. Ele tentou alcançar a alavanca de câmbio, talvez para engatar a ré ou escapar de alguma forma, mas uma segunda investida do hipopótamo acabou com qualquer tentativa. O animal mordeu a moldura da janela e arrancou parte da lateral do veículo. Em seguida, avançou e cravou as mandíbulas no torso superior de Chanda, arrastando-o para fora em um único puxão. Suas pernas bateram no painel.
O cinto se soltou e ele caiu no chão. O hipopótamo o pisoteou com seu peso imenso, esmagando o externo e deslocando a coluna vertebral antes de morder novamente na região do abdômen. O animal permaneceu no local por apenas alguns instantes antes de desaparecer de volta na vegetação. Todo o ataque durou menos de 1 minuto. Quando Xanda não retornou para casa ao amanhecer, um colega de trabalho decidiu seguir o atalho para procurá-lo. Encontrou a picape a poucos quilômetros da aldeia, tombada em uma vala. O lado do motorista estava completamente destruído. Manchas de sangue marcavam o cascalho. Pouco adiante, entre a vegetação, o corpo de Xanda jazia de bruços, coberto por ramos quebrados e grama amassada. Socorristas confirmaram o óbito no local. A causa da morte foi atribuída a trauma maciço por esmagamento e lacerações. Não houve investigação. Não houve busca pelo animal. O hipopótamo já havia retornado ao rio. A empresa de mineração emitiu um alerta de segurança na semana seguinte, instruindo os funcionários a evitarem a rota ribeirinha após o anoitecer. Nenhuma outra medida foi tomada. Dentro de poucas semanas, o atalho foi praticamente abandonado. Essas histórias mostram que, no mundo selvagem, basta um momento de descuido para que tudo mude. Respeitar as regras e entender que estamos, como visitantes no território dos animais, pode ser a diferença entre uma aventura inesquecível e uma tragédia irreversível. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!